Oi, gente, meu nome é Luísa, eu tô aqui com meu irmão Rafael, nós somos da Choque Premium. Hoje a gente vai tratar um tema bem bacana, que fala do neoclássico, minimalista e industrial. Qual desses estilos se identifica mais comigo? A nossa convidada de hoje é a Aline Abreu. Eu agradeço a oportunidade de você ter vindo participar com a gente. É um prazer. Oi, gente, meu nome é Aline Abreu, eu sou arquiteta do Estúdio 02. Hoje eu vim representando o estúdio, tá? E a gente vai falar um pouquinho desses 3 estilos, porque a arquitetura ela tem bastante estilo. Sim. Se a gente fosse pautar cada um, ia ficar um assunto muito longo. Aline, fala pra gente, como é que surgiu assim, esse interesse pela arquitetura, a formação do estúdio? Conta pra gente um pouquinho de como foi essa A trajetória. minha trajetória é um pouco engraçada, porque assim, eu tive uma guerra com a faculdade de arquitetura. Eu assim, até quase o final, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Aí ainda fui fazer um estágio completamente burocrático, que eu não me via naquele estágio. E aí depois fui fazer um estágio numa construtora, que eu basicamente fazia a mesma coisa. E aí a construtora fechou, foi demitindo os funcionários, eu saí. Eu falei, bom, e agora? Vou montar o meu escritório. Eu vou... Tudo que for aparecendo eu vou fazendo. E eu não gostava de interiores. E era só o que aparecia, interiores, que a demanda é muito grande, né, de interiores. Eu simplesmente me apaixonei. Me apaixonei por interiores, foi uma surpresa muito boa. A gente às vezes fala uma coisa que a gente não sabe, né, na verdade. Mas nunca tinha estagiado na área de interiores, nunca tinha feito um estágio de interiores. Sempre na parte mais burocrática. Sempre na parte de arquitetura mesmo, porque na faculdade de arquitetura o que a gente vê de interiores é pincelado, é muito pouco. Então todo o resto de informação você aprende muito ou fazendo estágio ou buscando, né, que foi o que eu fiz. Falei, bom, agora eu vou ter que encarar e vamos encarar. E aí depois eu conheci o Wesley, a gente uniu forças, né, estamos aí. E o escritório já tem quanto tempo que vocês estão? Tem 6 anos de escritório. Olha, legal. Dentro dessa proposta, né, do escritório, assim, como é que vocês lidam essa questão dos estilos com os clientes? Como é que é feito mais ou menos essa análise, Aline? Na verdade, o leigo, ele não entende muito essa coisa de estilo, né? Ele vai fazer um briefing pra gente falando, ó, gosto de uma casa mais clara, a gente vê muito assim, cartela de cor que ele prefere, o tipo, a gente tem até uma cartilha, né, vamos dizer assim, para poder preencher, para a gente poder entender o gosto do cliente, mas normalmente a gente já consegue entender isso na conversa. Sim. Tá? E aí ele vai identificar o que ele gosta, o que agrada, o que não agrada. A gente no escritório, a gente já tem uma assinatura muito puxada para o estilo industrial, né? Então assim, acaba que a gente sempre imprime alguma coisa ou outra no projeto. Agora, se é um cliente que gosta de ambientes mais claros, eu posso usar o industrial? Posso. Pode ser uma luminária, pode ser uma estante de serralheria, porém eu vou pintar ela com uma cor mais clara. Então a gente consegue trabalhar os estilos de acordo com o gosto do cliente, porque assim, é o que eu falo sempre. Primeiro o cliente, a gente trabalha a ideia deles. A gente não tem que imprimir totalmente o que a gente gosta e enfiar água lá abaixo, porque isso não funciona. Né? A casa é sua, você que vai morar lá, você que tem que dar... Não tem aquela questão, o escritório tem uma pegada mais industrial, então eu vou impor que meu cliente vai, o projeto dele é naquela pegada. Essa imposição uma linha tênue com a arrogância, né? Porque você pode até vender um projeto assim, mas como que isso vai refletir nos outros clientes? Não gosto de fazer. Eu até gosto do projeto, mas aí faz o que quer da cabeça. A gente precisa ser flexível, né? A gente tem que... É claro que a gente tem que, né, mostrar o melhor caminho para o cliente, porque tem cliente que é um pouquinho mais teimoso, ter argumento. Mas sempre tentar preparar o cliente para quando você for imprimir alguma coisa que de repente ele não aceite. Pelo menos você acha que ele não aceita. Mas... Aline, dentro dos estilos, né, como a gente sabe, a arquitetura ela tem um leque muito grande, né, muito vasto, assim, né? Então, assim, dentro do neoclássico, como que a gente faz para fazer um projeto neoclássico que as pessoas, assim, como
como que funciona? Assim, por exemplo, Identificação, eu como chego que lá você e eu vou te fazer um briefing, vou te falar mais ou menos, e aí você busca essas referências, como é que é esse trabalho? Assim? A gente faz história da arte na faculdade, a gente passa por todos os estilos, né? É muito legal, interessante. Todos eles têm influências da época, né? Porque surgiu cada um deles. E aí, o que a gente faz, na verdade, é relembrar, né? Bom, não é um estilo que a gente trabalha, porque hoje a gente está falando do século XXI, a gente está cada vez mais contemporâneo, acompanhando as tecnologias, acompanhando... Mas a gente ainda tem muitas essas referências do passado, né? Vocês veem, o Boiserie voltou com tudo. O Boiserie é um elemento do século XVII, né? Quer dizer... No meu ponto de vista, ele é neoclássico. Não, ele é mais clássico do que neoclássico. Ele é mais clássico, ele surgiu na França, né? Ele surgiu como um elemento acústico, ele era feito de madeira, então eles fizeram, e como eles não queriam, né? Porque o clássico ele é todo rebuscado, né? Como eles não queriam que fosse uma coisa muito... só uma madeira aqui para ser acústico, eles fizeram toda aquela moldura, aqueles estilos, trabalhando em cima de um elemento que rompesse com essa acústica, e hoje a gente usa assim muito mais para artigo decorativo, né? Como no projeto, como do que acústica, porque com madeira a gente só realmente a moldura, né? Porque não existe faz a hoje. caixa mais, né? Não faz mais a caixa, ficaria caríssimo, né? Entendi. Fica inviável, né? Inviável, trabalho desnecessário. Hoje também. a gente tem visto aí no moderno, contemporâneo, também uma pegada bem assim, de minimalismo, né? Assim, tem até gente que fala menos é mais. Menos é mais. Como é que essa questão, assim, lá no escritório vocês... Como é que trabalha essa questão? Isso é importante, porque tem cliente que já chega pra gente e fala, não gosto de enfeite. Tá, bom, vamos entender. O que seria o enfeite, né? Que... O minimalismo, ele é uma planta mais clean, né? Quando a gente fala de minimalismo, linhas mais puras, mais retas. Ele preza muito pela iluminação natural. As pessoas confundem, às vezes, as edificações brancas. É minimalista, tudo branco é minimalista. Não. O minimalismo, ele tinha essa coisa da pureza, né? Da planta livre, dos ambientes mais integrados. Porém, ele ainda usava cimento queimado. As pessoas acham que o cimento queimado, o tijolinho é coisa do industrial. Mas não, o minimalismo também usou. Entendeu? Ele sempre tinha essa coisa de dar o destaque para alguma parede, para algum elemento. É muito interessante, porque fica muito fácil para a pessoa dar o briefing para a gente quando ela fala isso. Eu quero uma coisa minimalista. Justamente por causa dessa frase. Essa frase é conhecida, né? Menos é mais. Van der Rohe. Menos é mais. Aí depois vem o Frank Lloyd e fala, menos é mais apenas quando mais é demais. Eu gosto mais. Eu acho que é verdade. Eu também. Quando mais é mais, às vezes... Quando mais é muito, aí talvez o menos seja mais mesmo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Exato. Equilíbrio é primordial, tudo. né? E assim, dentro do minimalismo, né, assim, que assim, quem não entende levaria em conta na hora de fazer uma iluminação, assim, um leigo. A minha casa ele usa esse lema, menos é mais, supondo, né? E na hora das escolhas, o que você acha que ficaria uma boa iluminação nessa linha de pensamento? Assim, Olha, se a gente for falar ao pé da letra sobre o minimalismo, é essa coisa de realmente dar prioridade para a iluminação natural. Sim. No entanto, eles prezavam muito por dar destaque a alguma coisa. Então a gente pode vir com uma iluminação, um lustre bacana, um lustre linear, né? Uma linha mais pura, mais reta, talvez os de esfera. Agora tá super em alta, né? As esferas, sejam elas leitosas ou transparente, exato. Então você poderia ter uma sala, porque normalmente o que eles não gostam é a quantidade de ornamento, né? Não tem essa coisa de gesso muito trabalhadinho. Um gesso liso. Seria um gesso liso, talvez um rasgo, uma coisa ou outra. O painel, o
perfil de Fio de LED se LED, encaixaria né? muito bem. Eu acho que ele é linear, Os né? LEDs, Ficaria essas bem. arandelas novas agora que a gente está vendo, não sei se dá para pegar aqui, se encaixaria perfeitamente para um cliente que sugere um projeto minimalista. Eu acho que cabe muito bem, né? Cabe bem. E dentro da agora, do que hoje você, como você mesmo diz, o escritório tem, né? Que seria o industrial. Eu acho que, assim, dá para brincar bastante, né, Aline? Eu acho que é o estilo que dá mais para brincar. A gente não fica com aquela... Preso, né? A gente não fica com aquela formalidade na hora de fazer um projeto, né? A gente consegue reutilizar, a gente consegue inventar coisas, a gente vem com cores, a gente vem com materiais diversos, né? Brinca, né? A gente vê que o industrial ele é um estilo que ele perdura há muitos anos, porque ele veio lá do século XVIII, início do século XIX, né? E aí ele teve uma evolução, né? Hoje você vê lofts industriais que são da época, né? Como é que fala, gente? Reformada, que tem hora que some a palavra. Hoje a hamburgueria ela não tem mais aquela carinha de hamburguerinha cinquentinha, sessentinha, que era tudo meio que igual. Hoje você já tem as pessoas que buscam, né, um ambiente diferenciado, bem descolado. descontraído, né? Exatamente, a palavra é essa, descontraído, descolado, né, jovem. E dá mesmo essa pegada, né? Dá uma coisa jovem. A gente entra, a gente se sente assim, e sabe bem, o que é melhor? né? Atemporal. Exato. Que é o que eu acho que mais encaixa no industrial. Porque daqui a 5 anos você não vai olhar e falar, nossa, tá demodê, isso passou já, nossa, que coisa cafona, meu Deus, não passa. Então o elemento básico seria o tijolinho. O elemento básico do industrial, tijolos aparentes, vigas aparentes, né? As colunas aparentes, a tubulação aparente, poder brincar com isso. Não ter essa preocupação. Não né, ter essa preocupação. gesso, você pode brincar com a iluminação, né? Nos pendentes a gente com ferragem, com corda, com corrente. E para um leigo que não entende muito, como é que ele falaria assim, tipo assim, para ele identificar isso? Cheguei aqui, eu quero fazer meu apartamento, sou leigo, não entendo. Mas eu queria... Como que eu identifico assim esse estilo assim, para ser bem nítido para quem está nos ouvindo assim? Ele bateu o olho, ele viu que tem tijolinho, ele pode considerar como industrial ali? Não, porque existem ambientes contemporâneos super modernos que tem o tijolinho. Aí vai muita aplicação. O que vem junto com o tijolinho, né? Vai o tijolinho e o... porque assim, o tijolinho ele é um elemento rústico, né? Ele pede um piso um pouco mais rústico, acetinado, polido, talvez não seja a dupla perfeita para ele, mas a gente vê. Porque ele também ele foi evoluindo para outras cores, outras formas, né? Mais compridinho, um pouco mais delicado, mais polido. Como é que você, assim, você ainda no clássico, né? A gente falando um pouco do neoclássico, o clássico, aquele cliente que chega lá no escritório e fala: Aline, eu queria botar um lustre de cristal com não sei quantos braços, assim. É uma coisa complicada, porque eu acho assim, quase que todo arquiteto tem um problema com o lustre de cristal, tá? Eu vou explicar por quê. Ele é um elemento que, com certeza, se você entrar numa casa e ver um lustre de cristal, você vai falar, uau, tipo, né? Você vai esperar mais por todo o resto da casa, né? Que aquela casa cumpra aquele efeito de impacto que aquele lustre causa em você, né? De riqueza, de luxo. Então, assim, é muito complicado. Dá para usar, tá? Já vi aplicações lindíssimas do lustre de cristal em ambientes mais contemporâneos, mas normalmente a pessoa, quando ela vem com esse pedido, porque ela é uma pessoa mais clássica. Entendi. Então, o cuidado é identificar se, ok, vamos usar, mas podemos brincar com isso, ou a gente vai usar e vai seguir. Fazer uma casa de princesa. Porque assim, até para custo, né? Você quando vem com uma ideia fixa, você tem que entender que talvez a sua ideia seja um custo mais elevado do que a gente poderia fazer, porque você tem uma coisa na mente que
automaticamente leve a materiais mais caros. O neoclássico tem disso, né? Na época, eles usavam granito, mármore, madeira, pedra, tudo que era mais caro, mais rebuscado, imponente, né? No mais caso. imponente. E nessa época, qual era mais o estilo assim, de iluminação? Eram os lustres, aqueles postezinhos que... Agora, legal você ter perguntado isso, porque tem uma iluminação do neoclássico que a gente vê muito e que dá para aplicar no industrial perfeitamente. Que é aqueles postezinhos de jardim, que a gente adora. Sim. Inclusive, as arandelas, os pendentes, a gente consegue aplicar num ambiente industrial. Outro elemento que outros lustres que eles usavam muito era, né, essas coisas de candelabro com as cúpulas em vidro, além dos lustres de cristal, né, bastante arandela. Você vê que voltou com tudo. Voltou também, com tudo, voltou com tudo. Isso a gente consegue misturar muito bem, né? É só realmente o que eu falei, identificar se o cliente quer o lustre de cristal para poder fazer todo o resto, né? Que de repente aquele cliente que já quer o lustre, já quer o papel de parede, que é outra coisa que a gente quase não usa mais. No industrial não cabe um papel de parede? Né? Cabe. Mas não é comum. Não é comum. Lá no escritório a gente quase não usa papel de parede. Entendi. Prefere usar algum outro tipo de revestimento? Um revestimento, um quadro mais impactante. Acaba também, né, Aline, que o custo do industrial, porque assim, você tem como brincar, igual eu falei, né, essa composição. Você pode comprar um eletrocalha, e da eletrocalha já colocar uns spots, né, o trilho também, que tem um custo baixo e fica bacana. Então, assim, tudo depende também do orçamento do cliente, né? Varia muito, assim. Tudo tem uma sequência, né? O que o cliente quer, qual o valor que o cliente está disposto a pagar pelo projeto, de custo, né? O que ele vai querer. Mas eu acredito que o industrial dá para fazer bastante coisa bacana. Dá para brincar muito mais, E o custo deve ficar bem diferente, né? Ele impacta, assim, no custo. Hoje. Porque há um tempo atrás a gente tinha que pesquisar para ver aonde ia comprar um móvel pronto industrial, não existia. Não existia. E aí as lojas que usaram, né, que trouxeram, você lembra, porque vieram caríssimos na época, né? Hoje está super acessível. Hoje tem tanto modelo para a gente usar. Quando a gente falava de industrial, a gente só conseguia lembrar aquele pendente verde. Né? Eu tô falando verde, gente, porque acho que todo mundo puxa na memória e consegue lembrar, né? O chapéuzinho, né? Aquilo a gente achava. Agora, os aramados, que hoje você compra um aramado desse por 70, 90, 100. Preço bem legal. Sabe? E aí é diferente você comprar um lustre de cristal que você vai pagar aí. A esfera cabe, olha, no projeto industrial? Os lustres de esfera. Se não tiver dourado, cabe. Se for realmente um ambiente industrial mesmo, com a pegada industrial, a esfera cabe sim. No caso, o industrial também prevalece bastante o cinza, né? Bastante cinza, preto. Cinza não, o cismento queimado seria. O cinza também, o inox. Que fica... Então, as peças de iluminação, para quem quer seguir essa linha, né? Então, o ideal é buscar peças... Pode vir com cor também, pontuar a cor. Entendi. O branco já foge. Não foge. Se for o leitoso, que você fala, a esfera leitosa, foge não, dá pra usar. Dá pra usar. Desde que ela tenha o componente dela, o restante da peça não seja branca, porque ela vai dar uma impactada, assim, talvez. Mas é aquela coisa, né? A gente trabalha em volta daquilo. Se é isso aqui, eu tenho isso aqui eu não posso tirar, mas eu quero um elemento, Ai, gente, falhou. Um ambiente industrial eu consigo fazer. A gente vai trabalhar em cima disso, para isso que serve profissional, né? Tem hora que a gente... Quando a pessoa tem alguma peça de afeto e quer botar naquele industrial... Isso é o que mais acontece. Então a gente tem assim que sair da caixinha, não tem essa coisa de comprar, isso aí é igual moda. Eu comprar o manequim todo pronto ali é muito fácil, eu criar que é outro papo, né? É verdade. E essa desmistificação de que o arquiteto era, assim, porque a gente vem de um passado onde o arquiteto era um profissional
que as pessoas entendiam a importância, mas acabavam não contratando por ter medo de ser caro, né, Aline? Hoje já acho que quebrou muito isso. Quebrou, né? Então, quebrou, assim, porque a pessoa chega lá na frente, a gente pega muita obra que já teve o início e percebe que é um custo que já foi pago, de repente, 2 vezes, 3, e no final o resultado não é o que esperava e fica frustrado porque pensou um monte de coisa, aí todos os outros profissionais dando palpite, ninguém ali era arquiteto. Entendeu? Então, assim, vale a pena ressaltar da importância sempre de ter um acompanhamento. sempre de ter um acompanhamento. Vale a pena ressaltar outra coisa também. Parar com esse negócio de procurar preço. Procurar quem você se identifica. Nós somos profissionais artísticos. A gente cria. Então, quando eu falo de, sei lá, um processo, de repente, né? Eu consigo fazer um processo, eu tenho ali uma coisa que segue. O arquiteto não. Se você não se identificar com o trabalho dele, se você for por preço, talvez você se arrependa. Né? Você tem que procurar alguém que você se identifique, um escritório que te atenda. Que... Não, e hoje a gente tem um leque de profissionais aí que atende, acho que quase todos os estilos. Então eu acho importante isso, não é pelo preço, né? Eu vou nesse escritório porque o estilo que ele trabalha é o que eu gosto, que me identifica. Então eu acho interessante. E assim, a iluminação ela também vai muito disso, que ela vai de acordo com que o cliente está disposto também. Então eu acho que dá para brincar bastante num projeto de iluminação, sendo que você consegue buscar várias características de estilos, né? Aline, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Comecei uma obra e pensei um estilo para minha casa. Aí tô lá preparando. No meio, descubro que aquilo não é meu estilo. É comum acontecer isso? Tipo assim, a pessoa chegar no escritório, igual você falou, vou começar essa obra sozinha. Aí chegou lá, começou a montar de um jeito. E aí depois ele fala, não é aquilo. E procurar um profissional para redesenhar aquele espaço. É mais comum do que você pensa. Aí ele chega assim, desesperado, porque ele também não quer se desfazer daquilo que ele já consumiu, né? E ele tem pressa, porque ele tem uma equipe ali trabalhando. Tá entendendo? Entendi. E aí, o que seria o certo? A gente cobrar mais, porque você tá pedindo um prazo aqui que, né? Não, porque você tem ali uma planilha de uma agenda ali para cumprir. E afinal você não tem só aquele cliente. Você não tem só aquele cliente, mas acontece muito. É comum, então. E essa coisa também de não se identificar com um profissional e trocar. Porque não foi naquela pegada que ele pensou. Não conseguiu, assim. Eu acredito até que seja mais por causa de custo. Muita gente faz isso. Aí pega um profissional, às vezes joga o preço lá embaixo, contrata, e aí quando começa a obra mesmo, fala, putz, não acredito. Porque é isso que você acabou de falar, tem que se identificar. Né? As pessoas E ser franco com o arquiteto, olha só. Casa, né? Eu não tenho tanto dinheiro, e claro, gente, tem um pouco de noção, porque existem as pessoas que também não têm. Vai em algumas lojas, procure saber quanto que bom, vou contratar. Eu tô vindo aqui na Choque. Deixa eu ver mais ou menos como é as coisas que eu gosto, se eu vou poder começar. Noção, né? Porque assim, o projeto é o direcionamento de tudo, é o que eu falo pro cliente. Você só consegue ter orçamento depois que você tem um projeto, né? Só que a gente vai trabalhar o projeto em cima do briefing que você me deu, né? E aí você fala, você também parar com essa história de sou pobre de maré, porque de repente a gente economiza numa coisa que não precisava, e aí seu projeto poderia ter um plus, e não tem porque a gente ficou preocupado com a questão financeira do cliente. Tem que ser muito franco para poder justamente a gente conseguir trabalhar sem muita surpresa, né? Porque não é fácil. Dentro dos estilos, né, você já falou que o escritório gosta muito de trabalhar com essa pegada industrial, até mesmo pela versatilidade, que consegue fazer, né, vários tipos de projeto, e acho que tem agregado muito valor. Eu acho que assim, você percebe que tem muitos profissionais que têm buscado esse estilo para se trabalhar. Você acha que isso pode ser devido ao custo, Aline? Eu acho que não somente o custo, mas porque um projeto ele pode ser custoso, desde que você comece a especificar muitas coisas, né? Então não vai ser um estilo ou outro que vai dizer esse custo, né?
mas ele é um projeto mais atemporal, ele é um projeto que ele não vai ficar ultrapassado, tanto quanto, de repente, a gente pegar uma moda e acompanhar ela, né? Uma tendência. E aí, de repente, tem até uma coisa que não é sobre tendência. Vou deixar para falar isso depois. Fala aí, Luísa, pra gente, então, essa questão da tendência. Então, qual tem sido a tendência em iluminação que tem deixado o decor mais sofisticado e charmoso, assim? O que você tem visto de tendência mesmo, né? O que tá hoje, todo mundo quer, Aline, ó, eu quero fazer um projeto, mas eu queria esse lustre, porque tem cliente que já chega, nem pensa no contexto, mas quer aquele lustre. Qual que hoje, assim, tá super tendência? Eu acho que hoje a preferência, assim, de todos os clientes é o de bolinha. E eles acham que é uma bolinha, que é um lustre só que existe de bolinha. Porque você tem que adivinhar qual lustre de bolinha. Aí você mostra esse. Não era esse. É um outro de bolinha, tipo... Todo mundo sabe. Todos os lustres. E a gente tem uma gama tão grande. Nossa, e assim, muita aplicação, porque a gente tem as arandelas, a gente tem as luminárias de chão, né? Os pendentes, lustres imensos, modulares, que você consegue trabalhar. Assim, hoje eu costumo dizer, eu falo isso pro cliente, gente, deixa um pouquinho para iluminação. Exatamente. Porque isso de acompanhar a moda, ela é um pouco complicada. A iluminação e a decoração, ela te facilita, porque você coloca um lustre, de repente, e aí amanhã ou depois você quer mudar alguma coisa na sua casa, mexe na iluminação. Mexe nesse lustre, troca esse lustre. Aí o que vai acontecer? Você vai dar uma outra cara, porque ele é um elemento decorativo necessário, as pessoas precisam entender. Parar de, tipo, vou colocar uma iluminação difusa aqui e fazer uma estante maravilhosa. Não. Porque a gente chega na hora de fazer o briefing, quer ver uma coisa engraçada? A gente chega na hora de fazer o briefing, eu não sei de onde vocês tiraram isso. Isso é mito. O gesso não é uma coisa cara. Aí você pergunta, né? Eu quero reformar porque eu tô cansada, eu não quero tirar aquilo, quero tirar aquilo. E gesso? A gente tem que perguntar, né? Não quero mexer. Eu não vou querer mexer em gesso, não. Ou por que não? Eu pergunto porque talvez a pessoa não queira, porque gosta do que tem ali e tal. Muito caro. Não. O gesso é basicamente mais barato. É um dos metros quadrados mais barato. Então o gesso não tem que acabar esse mito. Deixa a gente trabalhar no gesso. Deixa o gesso facilita, iluminar. Né? Você pode fazer rasgo, pode fazer mais, pontuar mais. Hoje os perfis de LED que a gente pode brincar ali à vontade, né? Os perfis vieram com tudo também, com tudo. Né? Porque você tem várias formas de trabalhar, né? E fácil aplicação, se você pensar, né? Porque antes você tinha que fazer o rasgo, colocar uma anticroque aqui, uma anticroque aqui, elas tinham que se encontrar e sempre tinha aquela falha, né, da iluminação. Que às vezes funcionava. Mas assim... Acho que agora fica uma coisa linear, né? Tipo, aquela iluminação... muito mais limpa, muito mais... E a iluminação dele é muito boa também, muito. Né? Ele além de falando de LED, né, gente? O LED é vida. LED é vida. LED é vida. Gente que trabalhou com lâmpada incandescente, você trabalhar com LED hoje, você tem uma versatilidade. E você pega uma lâmpada, né, vamos dizer assim, em tamanho, você pega uma lâmpada de um tamanho que você consegue ter ela em 4, em 6, em 12, sem precisar trocar o tamanho, porque antes a lâmpada, quanto mais forte, era maior era a lâmpada. Então hoje você pega uma lâmpada no mesmo tamanho com várias potências em watts, que facilita. Esqueceu de falar também, né, das lâmpadas, né, de filamento na parte industrial também, que dá um charme total, né? Eu cheguei a pegar uma época, gente, parece que eu sou uma vovozinha, mas eu não sou uma vovozinha. Uma época que o filamento era o filamento mesmo, né, de cobre. Caríssimos. Esquentava. E assim, se você não dimerizasse mesmo, essa palavra sempre agarra. Você tinha... Ela queimava rápido, então você perdia a lâmpada. Era um horror, a vida curtíssima, pelo preço que se pagava por ela. Aí veio a tecnologia, graças a Deus, e fez o filamento de LED. Sem contar no consumo, né? Não, que trocou igual, né? Se você ver, não tem...
nada de diferente, assim, Sábado eu efeito. atendi uma cliente, ela gostou de uma lâmpada e era a última. Tava num pendente, tava acesa. Aí eu fui tirar ela, cuidado, vai queimar sua mão. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, porque essa não esquenta. Tirei a lâmpada, ela pegou. Nossa, realmente, né? Uma coisa assim, porque antes você pegava uma lâmpada, para tirar uma lâmpada do mostrador, tinha que pegar um pano, enrolar para Não, e eficiência fazer, energética zero. Zero. Nossa, Então, série de assim, a coisas. gente que está pensando em sustentabilidade, né, Sim. no planeta limpo, então, assim, a energia que o tipo ali é muito, muito bom, né? Porque Não, o consumo é mínimo, E fora né? o quanto dura, né? É, a vida útil, né? A vida útil é uma coisa impressionante. Uma vida útil de uma lâmpada dessa é muito... Eu tenho que deixar bem claro que, assim, a gente tem essa assinatura industrial, mas a gente trabalha e permeia por todos os estilos. Porque é exatamente aquilo que eu estava falando no início. Entender o gosto do cliente. Vai tudo do briefing, né? Exatamente. Ali ele vai te direcionar Ele vai te para direcionar. qual caminho, assim. Deixar o cliente livre para te mandar uma imagem de referência. Já aconteceu do cliente falar assim, eu ia te mandar, achar que é chato mandar, porque pode ofender. Não ofende. Vai tá te ajudando, Na verdade, né? você me ajuda para eu entender o que você pensa, o que você... E tem uns clientes que se empolgam, que é maravilhoso. Porque assim, eu gosto dessa luminária, eu gosto... Nossa, você identifica com uma clareza, sabe? Vai Você auxiliar, já vai até né, no visualizando, processo. Vai né? visualizando. Começa Já entra no nortear, ambiente né? e já vai falando, ó, ali eu vou botar aquela luminária que ele pensou, ali eu vou colocar Exatamente. aquela... Você Acho tem que o o norte. principal mesmo é ter esse bom relacionamento com o cliente, né? Muita conversa. Muita Tem que conversa. entender e pra que aprimorar, tudo né, as flua, ideias. Eu acho que Botá-las em prática. porque assim, na verdade, o arquiteto ali está exercendo um papel muito importante, né? Porque na maioria das vezes é um projeto de vida, né? Então você está fazendo uma reforma Sonhos, né, ali. ou construindo ali, Quando então a pessoa mexe com essa parte, assim, de construção, né? A pessoa... poxa, primeira casa. Quem não tem, né? São sonhos que estão sendo realizados. Então, São a pessoa sonhos. tem que, eu acredito, tem que investir mesmo. Tem que investir. Investir tempo, investir o que puder para fazer poder, o melhor, exato. né? Entender que às vezes assim, mas meu arquiteto escolheu um lustre de não sei quantos mil, de não sei... gente, claro, tá? Não tô falando que para sua casa ficar bonita você precisa comprar um lustre assim assado. Mas existem as opções. Sim. Mas se você pode comprar, compre. Porque se colocou no projeto e ficou legal, você pode ter certeza que ao vivo é outro melhor papo. ainda. Né? Casa, é o efeito que dá uma iluminação. Gente, a iluminação é tudo no projeto de interiores. Se não tiver uma iluminação bacana, é só mais um projeto. Porque ela vai dar destaque para uma parede, para um mod, para um quadro, valoriza para um objeto de decoração. Criar uma ambientação. Ela compõe uma mesa, ela compõe ambiente. uma cozinha. Enfim, eu acho que luz é vida, como diz o... Ela cria... qual que é a palavra, gente? Bem-estar. Não, ela cria sensações, né? Ela cria sensações. A luz tem esse poder Tem mesmo. esse poder. Você vê que quer ver assim, uma coisa mais poderosa que essa, gente? você chega num ambiente onde é confortável, que você se sente bem, gente, parece que você está em casa mesmo. Tem lugares que você chega que a iluminação é tão ruim que você fala te, assim na te hora, passa caraca, uma sensação ruim. eu devo estar igual a mulher que faz maquiagem, assim. Você chega naquele ambiente com aquela luz toda branca, você fala, tá parecendo até meu poro. A base que foi até aqui, que não deu tempo de esticar ela aqui, acabou. Não, É verdade. Você fica preocupado. É igual luz de elevador, aquela luz em cima branca. Meu Deus, eu tenho pavor. Eu já descosta no elevador. Já vira... Nunca entendi as pessoas tirarem foto do elevador, porque eu nunca tô legal na foto do elevador. Eu falo, gente, por quê? Que eu sou a única ser humano que não gosta da luz do elevador. É verdade, eu nunca tinha pensado, porque elevador normalmente é branco, né? É branco, aquela é em luz cima, criando todas as sombras forte, possíveis. E as pessoas ainda conseguem. Consegue. Tem mais alguma coisa, Aline, assim, que você acha importante, que você queira destacar? Dentro dos estilos, assim, que vale a pena ressaltar? Eu acho que a gente, assim, se a gente for falar de cada estilo detalhadamente, né, das épocas e tal, de repente fica maçante para quem tá assistindo ou não entende muito sobre o assunto e tal. Mas pensar que a gente sempre consegue misturar,
né, os estilos hoje de uma forma muito mais contemporânea. A gente consegue usar um lustre clássico, um boiserie, um tijolinho, e não necessariamente um ambiente industrial, ou eu gosto de casa toda branca, e ainda assim eu gosto de, sei lá, uma estante de ferro. Não é por isso que a sua casa é totalmente minimalista, até porque eu já falei que minimalismo e branco não é a mesma coisa, tá? E assim, claro, quero uma casa minimalista, claras, mas vou usar um azul claro. Tudo não bem. fugiu de nada, Não. né, Aline? O espacial que conta, é a quantidade de ornamento, de decoração que você vai colocar ali dentro. Normalmente o minimalismo as pessoas acham que não, mas gasta. Porque São peças, né? A implementação do vidro, mesmo nas fachadas, não foi no minimalismo, mas assim, principalmente, né, que vamos deixar o sol entrar. Vamos deixar. E aí você imagina, pouca parede, muito vidro, peças normalmente assinadas, porque aí o cara quer uma mesa e aquela poltrona. E então aí, aquela poltrona aquilo, a poltrona, né, que custou tua casa inteira. Entendeu? Porque normalmente essa pessoa ela já tem um gosto um pouco mais apurado, ela já vem com assim, eu não gosto de muita coisa, mas o que eu gosto é bom. Eu não tô relacionando isso a preço, tá, gente? Mas quem gosta de coisa boa, gosta de coisa diferente. É porque uma coisa vai atrelando a outra. Né? Você gosta da coisa diferente, né? Não tem aquilo que você vai numa loja e o seu olho puxa pro mais caro. Você fala assim, nossa, eu tenho um olho caro. É porque você gosta de coisa diferente. A coisa diferente, ela tem um motivo para ser diferente. Né? E no minimalismo, eu acho que cabem muito bem as peças assinadas, né? Cabem muito Pela bem. leveza, né? Assim, pelo espaço ser bem clean, então aquelas peças se tornam... Ter uma peça de destaque. Destaque, né? Um lustre de destaque. Legal. E agradecer, né, o pessoal, e pela oportunidade. Foi tão descontraído. A gente chega aqui assim, meu Deus, o que eu vou falar? Vou gaguejar, vou falar 700 S, mas assim, fiquei super à vontade. Bom, Aline, a gente adorei. Fica feliz da sua participação. Se você quiser deixar os contatos do Instagram, do seu telefone. Vou deixar os contatos, sim. Pedir pro pessoal entrar no site da Choque. Tem os links, né, do YouTube. Tá muito legal. Eu vou deixar o Instagram @estúdio com E _02 _arc. Telefone pode ser o meu, né? 97403. É 24, tá, gente? A gente atende em toda a região. Na verdade, a gente atende assim até Brasil. Hoje facilitou muito, né? Facilitou bastante. 97403 040. Aí falando pelo telefone, a gente combina isso de e-mail, etc. Não tem problema. Mas a gente gosta sempre que a pessoa vá lá dar uma visitadinha no nosso Instagram para poder identificar quão gostei do trabalho deles, para justamente a saber na hora de conversar. Sim, e o Instagram de vocês é fantástico, sempre trabalhos belíssimos. Obrigada. Parabéns. Vocês têm grande participação. Te agradeço muito, tá, Aline? Que a gente possa continuar nessa parceria e que venham muitos projetos de todos os estilos. Sei. E a gente está aqui para ajudar vocês. Gente, tá bom? beijo.